A paz, amados. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula, de Epístolas Gerais, a disciplina. E hoje nós vamos, na aula passada, nós falamos sobre o panorama e contexto histórico. E sobre a necessidade da compreensão histórico-cultural. Foi muito interessante aquela aula, porque nós demos uma passada pela história de Israel. E hoje nós vamos propriamente entrar na matéria. Realmente nós vamos começar no livro de Tiago, como nós podemos ver aí na apostila. E é interessante que na Bíblia existem 3 Tiagos. E nós vamos ver qual Tiago nós estamos falando aqui nessa apostila. Nós temos o Tiago, filho de Zebedeu, que era apóstolo, apóstolo de Jesus, e era irmão de João, que eram os filhos do trovão. Então vocês devem conhecer. E ele foi o primeiro apóstolo a morrer. O primeiro mártir do Novo Testamento foi o Tiago, irmão de João, o apóstolo. Depois nós temos Tiago, filho de Alfeu, que ele também era apóstolo, Então não tem muito assim, não tem muita informação com relação à vida dele. Só sabemos a importância dele por ser apóstolo, mas não fala nem onde nem a data que ele morreu. Existe até tradição que fala, como ele morreu, que ele foi crucificado, mas não tem nada assim que podemos afirmar que é correto, certo? E depois nós temos o terceiro Tiago, que é irmão de Jesus. Era também chamado de o Justo. É interessante que nós vemos aqui, que o Tiago, voltando no Tiago, filho de Zebedeu, ele é também conhecido como Tiago Menor, certo? Aí na apostila vocês vão ver aí que esse Tiago, irmão de Jesus, era o Tiago Menor, mas tá errada essa informação aí, certo? E nós vemos que ele era o Tiago, irmão de Jesus, a data da morte dele é 62 depois de Cristo. E ele teve uma importância muito grande na igreja primitiva, porque ele presidiu o primeiro concílio de Jerusalém, quando os judeus, os convertidos, a igreja em si, estava sendo acrescentados à igreja os judeus convertidos. Então criou aquele clima, os judaizantes estavam querendo impor para esses judeus, para esses novos convertidos, os judeus judaizantes queriam impor para esses novos convertidos, exigindo certas coisas deles, que eles guardassem a graça e guardassem alguma parte da lei também. Então surgiu esse impasse no meio do povo de Deus. E aí foi feito a primeira concílio de Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram e decidiram, e Tiago foi que presidiu esse concílio, a gente pode ver lá em Atos. Aqui, deixa eu ver, aí na apostila de vocês, ela é basicamente essa informação, que fala que ele foi escrito às 12 tribos da dispersão, ou da diáspora, são destinatários dessa epístola, está escrito lá em Tiago 1. Aí surge uma dúvida, porque nessa época aí as 12 tribos já não existiam, então pressupõe-se que Tiago estava escrevendo para todos, para a igreja em geral, não necessariamente só para as 12 tribos. Talvez foi um modo que ele usou para descrever a epístola dele, porque Paulo também escreve às igrejas, Pedro, aí na apostila vocês vão ver isso. Logo não se trata de um escrito judaico, apesar de estar escrito que era para as 12 tribos, porque nós vemos pelo conteúdo da apostila.
A semelhança de Pedro e Paulo, aí na apostila está escrito, ó, também Tiago deve ter considerado a igreja de Jesus reunida dentre as nações de Israel e as nações como Israel da nova aliança, agora transpondo para a diáspora. Em decorrência também, nós cristãos dentre os gentios somos, ao lado dos cristãos de Israel, os destinatários diretos da carta de Tiago. Então nós vemos que assim como Paulo e Pedro fizeram, que eles direcionaram as cartas deles para a igreja, para os gentios também, para os judeus que se converteram e para nós que somos a nova igreja, né, da nova aliança. Então a gente acredita dessa forma. E o local e data. Então é o livro mais antigo, foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Aí na apostila vocês vão ver isso. Ó. Uns dizem que foi o primeiro de todos os escritos do Novo Testamento. Outros colocam pouco antes de Hebreus. Flávio Josefo, né, historiador judeu, indica que Tiago foi apedrejado até a morte por volta de 62 depois de Cristo. Então, a previsão da escrita dessa epístola é entre 48 e 62 depois de Cristo. E a primeira epístola de Paulo foi escrita em 49. Foi a epístola aos Gálatas. Então, a gente acredita que foi escrito em 49. Foi a primeira epístola escrita do Novo Testamento. Então é interessante a gente saber disso, né? E aí, o tema e propósito da apostila. Ela só tem um tema, um propósito. Ela é bem definida, né? A fé produz obras. Esse que é interessante. Eu amo muito essa epístola de Tiago. Nós vamos ver aqui na Bíblia algumas coisas que ela trata assim, bem específica, bem especial, e é como se fosse realmente um livro de provérbios do Novo Testamento. É muito interessante isso. Ele enfatiza, né, o dever ao invés da doutrina. Então, quando fala que a fé, a importância das obras para a fé, ele interliga, né, a fé com as obras. Você não é salvo pelas obras, mas você precisa demonstrar a sua fé pelas suas obras. É muito interessante. A mensagem central, a religião pura e imaculada para com Deus. Muito interessante. Ó. A verdadeira religião pressupõe uma fé operante e frutuosa, demonstrada por meio da prática habitual, em sinceridade e amor dos ensinamentos da palavra de Deus. Tiago 1,27, que é a religião pura e imaculada para com Deus. É você praticar algumas obras, né, que já era ensinado desde o Antigo Testamento. Não é coisa nova, gente. Tiago não criou nada, não inventou nada. Jesus falou muito sobre essas obras também. Você ajudar os pobres, você ajudar os pequeninos, você ajudar os que estão presos, os que estão nus, os que estão passando necessidades, as viúvas, os órfãos. Então, não foi novidade. Essa é a base do cristianismo, né? Muitas vezes nós estamos longe disso, mas essa verdade não muda. E temas mais importantes e suas aplicações à igreja atual. É muito interessante que ele fala sobre provação e tentação. Ele trata muito desse assunto. Um versus o outro, né? Provação versus tentação, como que funciona, quando que é provação, quando que é tentação, quem que manda a provação, quem que manda a tentação, quem que faz isso. Então é muito interessante, nós vamos ver na Bíblia. A fé prática, como nós falamos, né? Ele é como se fosse um provérbio do Novo Testamento, um guia prático para a vida e a conduta cristã. Então Tiago ele foi muito específico, Tiago combate vigorosamente o sistema de salvação baseado na adesão superficial dos dogmas de uma religião. Então, Tiago ele fala bem sobre isso, né? De você ser um verdadeiro cristão, mas através não só falar, eu sou cristão, Deus conhece o meu coração. Tudo bem, Deus conhece o seu coração, mas as pessoas conhecem o seu coração? Não vai conhecer o seu coração. Só vai conhecer o seu coração se você demonstrar exteriormente, né, para fora, através de obras, através dos frutos do Espírito e tudo isso. E a vida cristã, como deve ser a vida diária de um cristão? Em qualquer época o serviço de Deus em sintonia absoluta com as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Por isso que eu falei,
é a base, né? É muito similar. Então ele fala, né? Aqui fala assim, ó, ser praticante, não apenas ouvinte da palavra, ele vai falar muito sobre isso, assistir os órfãos e as viúvas na sua necessidade, não fazer acepção de pessoas, refrear a língua, buscar a sabedoria, exercitar a humildade, evitar as contendas, não se omitir de fazer o bem, submeter os projetos pessoais à vontade de Deus, rejeitar as riquezas corruptas, tratar com justiça os trabalhadores, não fazer juramentos em vão, orar pelos enfermos, confessar os pecados, buscar a conversão dos desviados. Olha para vocês verem, né, que interessante. Ele é bem completo, esse livro de Tiago. É um livro tão pequeno, mas tão completo e abrange tantos assuntos, tanta coisa, que a gente fica assim, maravilhado com as verdades e com tudo que ele escreve, né? Eu vou ficar mais na Bíblia, né? Porque a apostila vocês vão ter aí com vocês, é de vocês, né? Vocês vão poder ler quando vocês quiserem. E só que eu prefiro nessas epístolas gerais seguir a Bíblia, que a Bíblia tem mais informação do que a própria apostila, porque aqui é exatamente a palavra que foi tratado por Tiago, né? Então, como eu já falei, Tiago é a primeira epístola geral, primeiro livro escrito no Novo Testamento. Todos os livros apresentam Jesus de alguma forma, e Tiago apresenta como nosso modelo. Ele foi pastor da igreja de Jerusalém, meio irmão de Jesus. Ele tinha, diz a tradição, que ele é chamado de joelho de camelo, porque o joelho dele era bem calejado de tanto orar, né? De tanto ficar com o joelho dobrado em oração. Amém? Então você com a sua Bíblia aí, e com a apostila do lado, igualzinho eu estou fazendo aqui, então eu coloquei aqui a apostila e pus a Bíblia do lado, né? Na Bíblia que eu vou acompanhando. Então aí na apostila, capítulo 1, do versículo 1 a 11 aí da apostila, eu coloquei aí o que está na minha Bíblia aqui de estudo pentecostal. Acerca das provas e tentações, como nós falamos lá, né? Acerca das provas e tentações. Então nós vemos aqui como que Tiago vai tratar esse assunto. Então ele começa assim, ó, meus irmãos, no versículo 1 ele já fala assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor. Olha que interessante. Jesus era meu irmão dele, mas ele trata como Senhor. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. E aí no versículo 2 ele fala assim, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Olha que interessante. Então ele trata de um assunto aqui bem interessante. Por quê? Quando ele fala aqui de tentações, né, na minha Bíblia está assim, ó, o grego peirasmos. Ele refere-se a perseguições e aflições que o crente nessa vida sofre nessa vida por parte do mundo ou de Satanás. Então, quando fala aqui das tentações, não está falando simplesmente de tentação de pecado. São aflições, na verdade. A gente, quando fala em tentação, a gente pensa só em pecado, né? Em tentação sexual, em tentação sei lá, de vícios, alguma coisa. E não é. Tudo que vem, todas as aflições que você passa, é um tipo de tentação. Por quê? Porque a tendência do ser humano é quando você passa uma situação difícil, você já, uns esmurecem, uns reclamam, murmuram, outros animam. Então, cada um vai reagir de uma forma. Porque nós não estamos acostumados a passar por dor, por aflições, por sofrimento. O ser humano, desde quando nasce. Você pode ver uma criança, né? Uma criança, ela nasce, quando ela está na fraldinha, molhou a fraldinha, ela já começa a chorar, porque ela não está acostumada com isso, tá? Ela começa a reclamar. Está com fome, ela chora. Então, tudo que ela está com sono, ela chora. Então, o ser humano vai ser assim. Ele não está acostumado a passar por esse tipo de aflição, de intempéries, nada disso. Então, agora, o interessante é que o Tiago ele fala assim, ó,
sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Então ele fala assim, ó, você tem que ter prazer quando você estiver em sofrimento. Por quê? Qual vai ser a sua reação ante a tentação, ante o sofrimento, ante a provação? Como vai ser? Isso que vai gerar uma coisa boa em você ou não. Se você, por exemplo, fica desempregado, como eu já passei por isso, qual vai ser a sua reação? Puxa vida, eu sou dizimista, sou ofertante, como que Deus deixa acontecer isso comigo? Como que Deus deixa eu ficar passando uma situação difícil dessa, perder o emprego, o que vão falar? Eu sempre confiei em Deus. Tem uns que vão fazer isso, tem outros que vão falar não, vão falar o contrário. Não, Deus está no controle de tudo. Se eu perdi esse emprego, que Deus permitiu, porque eu não fiz nada de errado, então Deus vai abrir uma porta melhor para mim. Não importa quanto tempo eu vou ficar parado, Deus vai me sustentar, vai sustentar a minha e a minha família. Foi o que aconteceu comigo e com muitos que eu conheço. Muitos testemunhos que eu conheço de pessoas que passaram por isso e passaram e venceram essa batalha, né? Então vai depender da nossa reação, porque se você murmurar, reclamar, aí essas provações, essas aflições, vai produzir impaciência. E você vai ficar desanimado e muitos até se afastam da fé, saem da igreja. Mesma forma quando está doente. Tudo isso eu já passei, gente. Tudo isso, pode ficar tranquilo aí, que eu sei do que eu estou falando, porque eu já passei por essas coisas e eu aprendi mesmo de um modo prático, né? Como fala aqui. Tenha, porém, paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ó. Versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dado. Então, nós temos que pedir a sabedoria a Deus. Por que sabedoria? Conhecimento você adquire na escola, você adquire aqui no ITQ, você adquire numa faculdade. Mas sabedoria não. Tem umas pessoas que são mais sábias que as outras. Mas tem sabedoria, como o Tiago fala aqui, que vem do alto. Então nós temos que pedir essa sabedoria a Deus. Nessa parte aí, fala do coração dobro, né, que nós temos que pedir as coisas com fé, não duvidando. No versículo 6 aí ele fala isso. E porque aquele que desanima, aquele que duvida, ele não confia em Deus. É difícil, lógico, mas temos que confiar em Deus, porque Ele é o Senhor. E aí, continuando aqui, do versículo 12 ao 18, que vai falar propriamente da provação e tentação. Ó. Versículo 12 fala assim, ó, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, quando o Tiago estava falando isso, a igreja estava passando perseguição. Então, quando a gente vê provação, principalmente no Novo Testamento, é perseguição mesmo, ou perseguição dos judaizantes, ou perseguição do Império Romano, ou perseguição de falsos mestres, sempre, né, os livros vão estar falando de alguma coisa de falsos mestres. Então, esse tipo de perseguição, de tentação que a gente fala. Então, quando a gente passa por todas essas lutas e a gente vence, a gente vai garantir a coroa da vida. Foi o que o Tiago quis frisar aqui. Agora, olha que interessante, versículo 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois havendo, ó, você vê que interessante, versículo 15, ó. Depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Ó, é uma escala, é uma escalada. Então, olha que interessante. E Deus, ele não... Deus não tenta ninguém. Deus não vai mandar uma coisa aqui para o meu filho ser tentado para ver se, né, só para dar um ânimo nele. Não, Deus não vai fazer isso. Né? Porque Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quer dizer, onde nós somos tentados? Agora falando em tentação mesmo como pecado, tá? Onde nós somos tentados? Onde nós temos um ponto fraco. Se você tem problema sexual, você vai ser tentado nesse lado. Se você tem problema com álcool, você vai ser tentado na parte do álcool. Se você tem problema com drogas, você vai ser tentado na parte das drogas. Se tem problema com comida,
se vai ser tentado pela boca. Então sempre vai ter, nós vamos ser tentados onde nós temos a nossa fraqueza. Aí fala da boa dádiva, que vem do alto, né? Então essa parte aqui é interessante, é isso aí. E do versículo 19, como está na apostila aí, até o 21, a prática da palavra de Deus. Tiago ele frisa muito bem isso, ó. Sabei isso, meus amados, versículo 19. Mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Olha que interessante. Então, nós temos que ser pronto para ouvir, coisa que o ser humano tem muita dificuldade para ouvir, tanto o homem quanto a mulher. Nós não temos essa facilidade de ouvir. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. A gente costuma falar mais e ouvir menos. Porque é uma prática, nós temos que praticar isso. Saber ouvir, pedir conselhos, ouvir Deus através da palavra dele. Tudo isso, se a gente fizesse esse tipo de coisa, a nossa vida ia ser, como eu falei, é um livro de provérbios no Novo Testamento. E a gente acertaria muito mais do que a gente tem acertado. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque o que a gente faz? A gente deixa de ouvir, a gente fala já antes de ouvir, e já se ira e já briga e quer fazer justiça. E sem lembrar que a justiça quem faz é Deus. Isso que é interessante. Aqui no versículo 22 ao 25, cumpridores da palavra, vai frisar muito bem isso aqui, ó. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque ele contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Olha que interessante, eu achei muito essa ilustração de Tiago, é fascinante. Eu não sei de onde que ele tirou isso, mas é fascinante. Ele está falando que a pessoa que ouve a palavra de Deus e não cumpre, né, a palavra de Deus, ele é alguém que chega na frente do espelho, olha o seu rosto, vê a sua face, né, como eu estou vendo aqui na minha frente aqui, e depois ela vira as costas, sai, ela esquece como ela é. Gente, é um absurdo. Ninguém esquece como ela é, mas aqui Tiago tá comparando isso. Quer dizer, uma coisa que ninguém consegue esquecer como que é o seu rosto, a pessoa que ouve a palavra e não cumpre tá comparando a isso, a esse absurdo. Então ele está achando, ele acha realmente um absurdo uma pessoa ouvir a palavra e não querer cumprir a palavra de Deus. Então eu achei muito interessante essa ilustração aí. E do versículo 26 ao 27, que é terminando aqui o capítulo 1, ele fala sobre a religião. Essa é fascinante, gente. Esse eu acho assim, depois das palavras de Jesus, eu sou muito fã de Paulo, né? Gosto muito mesmo, sou fãzaço de Paulo. Mas essas palavras de Tiago, assim, eu acho que assim, não tem coisa igual no Novo Testamento, gente. Ele fala assim, ó, se alguém entre vós cuida ser religioso, hoje fala muito sobre religião, né? Tudo é religiosidade, tudo né? Ele fala assim, ó, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua, olha só que puxão de orelha, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Olha para você ver. Falando em religiosidade como todo, é muito usado hoje, né, em toda a cristandade, mas ele fala aqui, não adianta nada você ser religioso, fazer tudo que a palavra de Deus fala, e você ter uma língua solta, você ser fofoqueiro, ou não tomar cuidado, né? Por exemplo, somente pastores que ouvem, né? Às vezes confissão de pecado dos membros, tem que saber guardar essas palavras aí. Não pode, às vezes, nem para a esposa. Porque ele precisa até questionar, perguntar para a pessoa, né, que está falando, se ele pode contar para a esposa. Eu sou assim. Quando alguém vem confidenciar alguma coisa para mim, eu pergunto, posso falar para minha esposa? Que ela vai me ajudar a orar, aconselhar? Se a pessoa falar pode, eu falo. Se a pessoa falar não, eu não quero que ninguém mais saiba, eu não conto para ninguém. Então, muito interessante. E o segundo versículo, o 27, ele fala assim, ó, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa. Olha só.
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é a maior dificuldade do ser humano hoje em dia. Primeiro, nós temos a ilusão, uma falsa ideia, de que a igreja só tem que pregar o evangelho. Não, nós vamos anunciar Jesus. Tá, tudo bem. Tiago vai até falar um pouquinho antes, mais para frente vai falar sobre isso. Mas o que adianta? Se você prega o evangelho, mas você não faz o que a palavra de Deus está falando aqui, ó. Porque visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados, fazer tudo que Jesus falou lá no Sermão do Monte, é a religião. Não podemos falar assim que a religião salva. A religião não salva, Jesus salva. Mas você tem que seguir. Nós somos cristãos, a nossa religião é o cristianismo. Sim, nós somos religiosos, sim. E temos que ser religiosos de forma correta, que é o que o Tiago está falando aqui. E guardar da corrupção do mundo. Hoje a gente vê tantas pessoas, né? A gente vê tantos religiosos, tanto da igreja protestante, né? Como de outras denominações, outras religiões aí também, tudo dando mau testemunho exatamente por isso, que não consegue guardar a corrupção do mundo. Ou pecado sexual, ou pecado de poder político, seja o que for, mas sempre tem alguém tropeçando em alguma coisa. Amém? E aí, esse é o capítulo 1. Capítulo 2, nós vamos ver aqui na apostila, do versículo 1 ao 13, né, que dividiu o que? Não fazer acepção de pessoas. Outra crítica também que é feito a nós, né? Por isso que eu falo, gente, essa epístola de Tiago foi escrita para nós. Não tem dúvida nenhuma. Não tem como duvidar, porque tudo que ele está falando aqui é que a gente passa hoje. Tudo que ele está falando aqui é coisa que a gente acaba fazendo de errado hoje. E quem faz as coisas certas também faz o que ele está falando aí, ó. Então, não fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se o vosso ajuntamento entrar um homem com anel de ouro no dedo, com veste preciosa, e entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atenderes para o que traz a veste preciosa, e disser, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé ou assenta debaixo do meu estrado. Porventura não estás fazendo distinção de pessoas? É interessante, isso a gente nota. A gente não quer falar com isso, por exemplo, quando você vai num evento, numa igreja, nós estamos falando da igreja, as nossas igrejas, estamos falando da quadrangular. Muitas vezes você vai, o pastor, né? Você é uma visita, você é um pastor, ou você é uma figura, né? Um superintendente, seja o que for. Então ele vai te honrar, isso é diferente. Você está honrando, não está fazendo acepção de pessoas, porque aquele é um pastor, é um superintendente, ou até mesmo de outras igrejas, né? Denominações. Então isso aí tem que ser honrado. Se você tem, por exemplo, autoridade, seja militar, seja político, seja, né, o prefeito, seja o que for, você tem que honrar, você de saudar, né, o fulano de tal, o prefeito tal, a autoridade tal. Isso é questão de honra. Mas você não pode, porque o que o Tiago está falando aqui, eu imagino que seja coisa que acontecia na igreja naquele tempo, né? De você chega lá uma pessoa toda bem vestida, né? Chega num carrão lá, você entra na sua igreja, pô, isso daí vai dar uma oferta boa, vai ser dizimista bom. Você arrancar o coitadinho ali, o pobrezinho que está sentado na frente, você arranca ele, fala, olha para o fundo e põe o outro ali. Então, esse tipo de coisa que Tiago está falando. No versículo 5 ele fala assim, ó, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E o versículo 6, mas vós desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome de Deus, o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, olha que interessante. Então ele está falando da opressão do rico. Jesus já falou isso, né? Que é mais fácil entrar, passar um camelo na agulha, né? No fundo de uma agulha, no buraco da agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque realmente gente. É difícil. É interessante, né? Que eu tenho um amigo meu
que o filho dele, né, e a nora dele, eles foram para Portugal, foram trabalhar lá, estavam fazendo um trabalho lá. Ele era da igreja lá em Taubaté, cristãos, né? E eles foram para Portugal e ficaram lá e estavam trabalhando. Aí eles montaram uma célula. E muito bem, né? A célula pregava o evangelho, as pessoas estavam se convertendo. Aí um conhecido dele falou: você precisa ir lá para Luxemburgo. Luxemburgo fica lá entre a França e a Alemanha. E é um dos países mais ricos da Europa, mais ricos do mundo, né? E aí ele falou: vai lá que o salário lá vai ser o dobro que você ganha aqui. É o dobro. E ele foi. E lá ele começou foi montar uma célula também, começou a falar de Jesus. Só que aí uma pessoa lá, né, que estava trabalhando com ele, falou assim para ele assim, aqui nós não precisamos de Deus. Olha só que palavra triste, cortante, né, para o coração da gente. Porque nós somos ricos, porque eles são realmente ricos. Ele é um dos países mais ricos da Europa, né? E lá predomina o catolicismo, mas é o catolicismo nominal. E o protestantismo é mal visto naquele lugar. Eles não têm interesse espiritual, na verdade. Por quê? Eles estão bem, são ricos, não passam necessidade, não passa, né, nenhum tipo de aflição. E só que a gente vê isso, né? Essa é a realidade. Os ricos. Então a gente vê muitos milionários, bilionários, trilionários hoje que estão longe de Deus. Por quê? Tem o dinheiro, ele é um bom servo, mas é um péssimo mestre, porque ele te afasta de Deus e faz você perder a salvação. Então nós vemos esse evento aí lá em Luxemburgo. E aqui fala, né, exatamente sobre isso. No 9, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguido pela lei como transgressores. E aí ele critica esse tipo de ação, né? Principalmente por causa dos ricos. Aí ele fala aqui, versículo 11. Porque aquele que disse, não cometerá, também disse, não matarás, se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás transgressor, está feito transgressor da lei. Aqui ele está criticando a acepção de pessoas como uma prática de pecado. E aqui ele está comparando, né? Não adianta você falar, por exemplo, eu não sou adúltero, mas você é assassino, você odeia o seu irmão, você está cometendo pecado. Então não tem como. Porque aqui fala, assim falais e assim procedei, no versículo 12, devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então ele já falando, se você não tiver misericórdia, Deus também não terá misericórdia para você. E aí a gente vê aqui no versículo 14, do 14 ao... Aqui do 14... Cadê? Eu avancei aqui, do 14 ao 26, aí ele vai falar dessa parte que a gente já mencionou lá atrás. A fé sem obras é morta. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita o versículo 14. Se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não der coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Olha que interessante. Então ele critica isso, né? Que um crente, se ele é salvo, ele tem fé, ele tem que ter obras. É obrigatório ter obras. Não existe. A gente vê lá em Apocalipse que fala, né? Que a única coisa que vai nos preceder, que vai chegar antes de nós no céu, são as nossas obras que a gente faz pela fé. Olha que interessante. Então, o Tiago faz um link sem saber, né? Inspirado pelo Espírito Santo, com o que Jesus fala lá em Apocalipse. Que Jesus fala através de João. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Aí fala aqui no versículo 18, é interessante.
Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, que é o completo, que é o correto. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Quer dizer, muita gente crê em Deus e acha que isso é suficiente para a salvação. E não é, porque o diabo também crê. Ele tem muito mais medo de Deus do que a gente, né? Do que muitas vezes nós temos. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, aí ele cita o caso de Abraão, né? Porque ele foi justificado pela fé, mas com a obra dele. Quer dizer, ele ofereceu Isaac e por isso ele foi justificado, porque a fé dele ele colocou em prática. É muito interessante essa parte aqui, ó. No versículo 24 que fala, vedes então que o homem é justificado pela obra e não somente pela fé. Aqui ele é um contraste, né? O termo grego ergon, aqui traduzido por obras, é empregado por Tiago como um sentido diferente daquela que Paulo usou em Romanos 3,28. Para Tiago, obras se refere às nossas obrigações para com Deus e o homem, as quais são ordenadas nas Escrituras, e provém de uma fé sincera, de um coração puro e da graça de Deus e do desejo de agradar a Cristo. Para Paulo, obras se refere ao desejo humano de obter mérito para a salvação pela obediência da lei. Então, há um contraste aí, né? Para Tiago, essas obras é o derivado da fé. A minha fé gera obras. E aqui que Paulo fala lá em Romanos, é o contrário, né? Tem gente que vai fazer a obra para ser salvo. E isso não existe, isso aí não adianta. Tem religião que prega isso. Para nós, não. Não adianta você praticar, eu vou ser mais santo, porque eu faço mais coisa para Deus. Não existe. Você é salvo porque Jesus morreu por você. Você é santo porque foi santificado por Jesus. Você é justificado porque Jesus te justificou. Então não existe outra forma, né? E aqui, para encerrar o capítulo 2, aqui fala assim, ó, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha só. Então ele frisa bem isso, que se você for um crente, for um cristão, seja um membro de igreja, seja um diácono, seja um líder, seja um pastor, seja o que for, se não tiver obras, se você não tiver fazendo alguma coisa para o reino de Deus, você é um sino que não, sem o badalo lá, que não faz som nenhum. É interessante isso. Quer dizer, para pouco se aproveita. Imagine se toda a cristandade fosse sem obras, nós não estaremos aqui hoje. Você não estaria aí ouvindo sobre Jesus, você não estaria na sua igreja ouvindo a falar de Jesus hoje. Você estaria morto, você estaria assim, até no inferno se já tivesse morrido em Jesus. Amém? Aí nós vamos gravar a parte 2 agora, para continuar no capítulo 3. Amém.